para quem quiser, tá? Aí eu vou colocar o certificado aqui. Então, começando a aula de hoje, né, dia 3 de junho, aula do nível superior de treinadores de futebol, agregamos nível 2, né, de outras categorias, e também o pessoal que hoje estava fazendo prova, certo? Na aula de hoje, o tema é a parte 3, né, sobre a questão de alto rendimento, né, tanto para o treinador como para o gestor. O que acontece? Vocês vão aprender o outro lado também hoje da gestão, como que ele deve fazer esses controles, tá? De forma cartesiana, diretor, supervisor, quem quer que seja que esteja envolvido com a administração do clube, além de vocês, vocês têm que saber fazer também para apresentar, referente ao trabalho de vocês. Ok? Pois bem, por hora, nós vamos fazer aqui, deixa eu pegar aqui o slide, só um pouquinho, pessoal. Eu vou aqui compartilhar com vocês aqui o slide, tá? A importância, vamos lá. Vocês conseguem ver perfeitamente? Professor. Se não conseguirem, coloca o dedo assim, ó, em forma de pinça, ou vira o celular de lado, tá? Que daí vocês vão conseguir perfeitamente ver esse slide, tá? Esse aqui é, que nem eu falei, a aula tem as duas partes hoje. Tem a primeira parte, que é essa introdução, parte final, e depois nós vamos ensinar novamente os produtos cartesianos, que é uma forma de vocês aprenderem, entende, a fazer o controle, principalmente das questões estatísticas, vamos dizer assim, do clube, tá? É muito importante isso. Deixa eu ver aqui uma coisa. Tá certo, tá certo. Vamos lá. Acho que já deu o número de alunos, que era mais ou menos 91, 92 alunos, que não vai entrar muita gente. Tá? Então, vamos lá. Conseguem ver perfeitamente? Desculpa a pergunta novamente. Perfeito? Sim, professor. Sim. Qualquer coisa, só Primeira coisa. Vou colocar o... Sim, professor, O tranquilo. computador está perfeito, eu estou vendo pelo computador. Perfeito, joia. Vamos lá, pessoal. Primeira questão, sobre o que a gente fala sobre alto rendimento, vocês vão ter que levar para casa sempre aquilo que a gente fala sobre essa questão. Principalmente, desenvolver uma filosofia de jogo clara e coerente. Tá? Deixa eu só olhar aqui no Your Face. Quando eu falo em criar uma filosofia de jogo clara e eficiente, eu me refiro a quê? Olhando ao minha equipe de futebol. Professor Tobias? Professor, dentro da filosofia a gente vai analisar as características do meu atleta e, principalmente, professor, é algo que eu preciso acrescentar. Também a gente vai precisar entender a filosofia do clube que nós estamos trabalhando, entendeu? Como profissionais. De que aquele clube necessita e tem como filosofia de jogo. Como, por exemplo, eu vou chegar numa equipe que tem filosofia de jogo, que joga com bloco alto, com marcação-pressão, ataque pelas amplitudes, então vou precisar entender como aquele clube, como ele se dá historicamente, para poder também desenvolver a filosofia, mais essa avaliação do nosso elenco. Habitualmente, no futebol brasileiro, os treinadores têm muito esse conceito de ver a filosofia do clube. Pois bem, vocês tomem muito cuidado com isso, porque às vezes a filosofia do clube não é a característica do jogador que possui em campo. Quando eu falo essa questão de filosofia clara e coerente, ele quer dizer expressamente o quê? Você vê, primeiramente, o macro, que é toda a sua equipe, e vê o micro, a individualidade. Então, você tem que ver qual é a característica do jogador que você tem para formatar o sistema tático e o técnico, e o esquema de jogo.
Muitas vezes a diretoria se impõe, mas sempre quando eu falo filosofia de jogo clara e coerente, quer dizer o quê? Você vai levar, muitas vezes, uma diretoria, que nem já teve, né? Aqui no Sul, equipas que queriam sempre jogar 4-1, 4-1, mas não tinha jogador para isso. Então, quando a gente fala questão de filosofia clara e coerente, é quando você leva isso junto ao que? Ao diretoria e falar, ó, a característica que eu tenho de jogadores é essa, a condição de montar um sistema tático e técnica é essa. Isso se chama coerência. Entende? Então, sempre que vocês forem montar uma equipe, observar se você tem o quê? Mais velocidade, se você tem mais amplitude, ou você tem mais jogo centralizado, que é justamente aqueles jogadores habilidosos de centro. Então, quando você vai desenvolver uma filosofia, você tem que ser pela característica do atleta que o clube possui. Entende? Então, isso vocês vão ter que levar o resto da carreira de vocês. Tá? Como treinador, é essencial ter uma filosofia de jogo bem definida e alinhada com os objetivos da equipe. Essa filosofia serve como uma bússola para guiar as decisões táticas. Aí vem aquela parte B, de treinamento e gestão do time. Ela deve levar em consideração característica dos jogadores, que eu acabei de falar para os senhores. Nunca monte uma equipe que você use um sistema tático contrário àquilo que você tem ali habitualmente, né? Por preceito. Bom, eu tenho uma equipe que pode ser de velocidade. Não, eu tenho uma equipe que é muita habilidade e pouca velocidade. Não, eu tenho uma equipe que pode, de repente, reunir os dois, mas eu só tenho 2 jogadores de velocidade. Não, só tenho um jogador de velocidade. Então, habitualmente, você vai ter que ter essa coerência para montar uma equipe competitiva. Professor Alexandre, abaixa a mão que eu já baixei, por gentileza. Só, se eu baixar a mão, desligar o áudio, não repitam, por favor. Ok? Então, habitualmente, vocês vão ter que ter essa filosofia. Entende? Porque o que acontece? Lembra sempre que eu falo da profissão de treinador. Ela é pautada no quê? Em resultado. Então, tenham sempre isso como lema. Tá? Mais um pouco abaixo, aqui fala que a filosofia de jogo clara e coerente traz diversos benefícios. Ela permite que a equipe jogue de forma organizada e sincronizada. Quando eu falo organizada e sincronizada, eu lembro uma palavra muito importante no futebol. Levanta a mão. Qual é? Organizada e sincronizada. Professor Alexandre? Professor, seria entrosamento da equipe? Exatamente. E tem gente que não consegue. Parabéns, professor Alexandre. Não foi uma pergunta fácil. Quando eu falo organizada e sincronizada, quer dizer que é uma equipe entrosada. Muitos treinadores falam, minha equipe está demorando para se entrosar no início do campeonato. Minha equipe vai se entrosar no decorrer do campeonato. Tudo isso é falho. É sinal que alguma coisa no plano tático e técnico não está sincronizado e organizado. Tenham isso na cabeça. Isso é o que eu falei para vocês hoje na prova do nível superior. Essas palavras, essas pequenas dicas têm que estar dentro de vocês para que vocês tenham uma equipe de alto rendimento. Porque não é possível um treinador nacional brasileiro falar para mim que a equipe vai se entrosar daqui 3 meses. Eu não aceito isso. Não vai ser em uma semana, não vai ser em 2, pode ser 1 mês. Mas quando você faz essa sincronização e organização, os jogadores começam a se entender mais rápido um com o outro. E é lógico que durante o campeonato, isso vai amadurecendo. Entende? Então, a palavra, quando a gente fala entrosamento, ela vem de também amadurecimento, da organização, principalmente. Organização, sincronia, resultado, amadurecimento, que é o entrosamento. A partir do momento que a equipe se amadurece, ela se entrosa com mais facilidade. Entende? Então, uma coisa que vocês têm que levar sempre em conta. A equipe está chegando no meio do campeonato e não
entrosou, é sinal que o sistema tático está errado. É simples, não precisamos inventar desculpas. O sistema tático está errado. Entende? Então, desde o primeiro mês, por isso que eu sou contra essas pré-temporadas no Brasil de 30 dias. Você não organiza nada em 30 dias. Obrigado aí, professores, tá? Mas aqui vocês temos que ter a filosofia de fazer um trabalho, entende? Que tem um pouco mais de prazo. Eu, humildemente, como eu falo, aqui no Brasil, a pré-temporada correta seria no mínimo, eu digo pouco, 45 dias, mínimo. Por quê? Eu tenho que treinar a parte tática, Física, técnica E mental. individual. Os 3 pilares de sucesso numa pré-temporada. Tática, técnica e individual. Treinador de futebol tem que ter isso escrito na parede de casa. Eu olho a minha equipe, pré-temporada, o que eu tenho que fazer? Parte tática, parte técnica, parte individual. Aí eu vou começar a criar organização e sincronia, que vai gerar entrosamento. Por isso que eu digo que temos que estar estudando, temos que sair de curso que só fala sobre questão 4-1-4-1, só questão tática. Vocês têm que estudar além disso. A Europa se entende isso como normal. Você viu o professor Felipe falando? É normal aqui se organizar, é normal aqui ter uma agenda, é normal aqui usar uma Apollo no dia de jogo, não fora. Então, essa cultura é o que difere hoje o futebol brasileiro do futebol europeu. Essas minúcias que vão diferindo, que vão deixando tudo muito distante. Num plano longo, deixa muito distante. Compreenderam? Perguntas até aqui, por favor, sobre o assunto. Tranquilo? Não entenderam. Vamos para outra. Continuando aqui, nessa parte, aqui já foi. Aqui vem aquilo que eu exijo muito de vocês. Construir uma equipe técnica, competente e comprometida. Você tem que ter uma equipe de trabalho que realmente esteja coesa, que esteja sempre falando a mesma linha e esteja também entrosada. Não é só o jogador dentro de campo que tem que estar entrosado, é também todos aqueles que trabalham fora. Principalmente os que trabalham fora. Como que você vai organizar uma equipe dentro, que eu chamo de intrínseco, sendo que a tua parte extrínseca não está organizada? Sim ou sim tem que ter uma parte que se chama entrosamento fora das 4 linhas, que vocês habitualmente falam muito no futebol brasileiro. Tá? Mas construir uma equipe técnica competente e comprometida, na primeira questão eu falo, recrutar profissionais qualificados. Construir uma equipe técnica de excelência requer recrutamento de profissionais altamente qualificados, com experiência comprovada no futebol, e é essencial avaliar critérios como formação, currículo e histórico de sucesso. Isso em uma parte. Não leve e não levo isso aqui à regra. Por quê? Competência, ele vem ao longo do tempo. Não é de imediato. Nunca é de imediato competência. Ele vem ao longo do tempo. Conheço treinadores que tiveram no início da carreira clubes muito ruins e resultados ruins. Eu dei de exemplo para vocês outro dia. Quem foi? O professor Marcelo Oliveira. Lembra que eu falei para vocês, a época que eu tinha o Marcelo Toscano no Paraná Clube, até então ele era um treinador mediano. Não tinha uma boa carreira até ali. Até o Paraná Clube, quando ele ascendeu o Curitiba, bateu o recorde de vitórias. Se não me engano, foi para o Guinness até, né? Teve muita contestação, mas como o clube que teve mais vitórias ali numa temporada. Então, o que eu digo, competência é uma questão que ela se vale do tempo. Aos clubes que você vai passando, às vezes você precisa de uma oportunidade para entrar e mostrar, e eis a oportunidade. Quando veio o Coritiba para o Marcelo Oliveira, ele soube aproveitar. Mas era um treinador, já com certa idade, e que até ali o Paraná Clube não tinha tido
bons resultados. Então, eu uso muito isso como exemplo. Questão de currículo, questão de formação, é o que eu falo. Treinador de futebol não pode, em clube de alto rendimento, ter menos do que 1.000 horas de formação. 1.000 horas no Brasil quase não existe para treinador. E é muito pouco. 300 horas, 400 horas é muito pouco para um profissional de alto rendimento. Por isso que eu separo aqui na instituição. Escola de futebol, categoria de base e alto rendimento. 300 horas ou quase 2.000 horas de treino. Porque é outro ritmo, é outra pegada, é outra filosofia. Entende? Trabalhar com criança na formação é uma coisa, trabalhar com atletas na base, totalmente diferente. Então, isso tem que ter ciência do profissional. E no Brasil, nós temos uma barreira, a barreira chamada estudo. Infelizmente, a nossa cultura, ela é um pouco ainda retrógrada ao que diz estudar. Nós temos que estudar. Eu não sei tudo e, muito menos, quem está no mercado hoje sabe tudo. Sempre o estudo é constante, progressivo, não retroativo. Eu estudei até aqui, agora paro, agora vou esquecendo tudo. Lembra que eu falei para vocês do nível superior? Ano que vem, no outro ciclo, já atualiza, entra novas informações, novas formações. Certo? Promover uma parte que eu falo que é muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Aqui. Promover a complementariedade aqui de cada membro técnico deve ter habilidade e especialidade distinta, formando um grupo coeso com perspectiva e também uma abordagem mais completa e enriquecedora do desenvolvimento. Eu vou explicar para vocês esse tópico aqui. Cada membro da tua equipe, ela tem que estar no seu trabalho focado em uma coisa. Por exemplo, qual é a função do teu auxiliar técnico? É só te acompanhar? Você não pode dar uma obrigação para o seu auxiliar técnico, treinar jogador com bola parada, treinar jogadas ensaiadas, treinar aquele jogador que tem defeito de finalização, aquele jogador que tem defeito no domínio orientado, não sabe dominar já para o lado. O auxiliar técnico, ele tem que ter funções. Ele não pode ter a mesma função sua. E é uma coisa, é um hábito que eu pego muito no pé aqui no Brasil. Entende? O auxiliar, ele tem que ter funções específicas ao seu lado. Durante uma partida, qual é a função do auxiliar? Levante a mão. Durante uma partida de campeonato, qual é a função do auxiliar? Professor Luiz, Gustavo? Professor, eu sempre peço ao um amigo que trabalha comigo de auxiliar para ele focar de como a equipe adversária está jogando, está se comportando em campo e também no principal articulador do time adversário. E aí eu já começo a trabalhar em cima disso. Uma das questões primordiais, e até o professor Luiz Gustavo, parabéns, porque foi dito em aula, é você ter o teu auxiliar sempre uma função específica. Uma delas pode ser ele fazer o mapa do adversário. Uma das funções. Uma das funções. Mas dentro de campo, durante o jogo, ele não está... Porque uma coisa, vocês entendam. Tem uma é sátira que fala? Sátira, é isso. Um treinador, eu até sigo esse menino, é um treinador europeu. Ele está assim na partida. Ele se veste, né? Assim, fica no grama sintético, fica assim. Aí depois, na outra cena, ele mostra o treinador brasileiro se descabelando, jogando cabelo no chão, jogando... Essa é a imagem que o brasileiro tem como treinador. Entenda uma coisa, professores. Vocês não são torcedores durante um jogo. Vocês viram a postura dos treinadores na final que nós tivemos? Você viu a postura de cada um? Vocês não são torcedores. Não sejam emocionais. Uma coisa que me corrói por dentro, porque venho de uma formação e muito tempo na Europa, é ver treinador brigando toda hora. Com árbitro, com torcida, com jogador, com papagaio, com tudo. O treinador, ele tem que simplesmente centrar o quê? Na partida. O treinador ele tem que sentar na partida. A pessoa mais fria que está ali da sua equipe tem que ser o treinador.
Aí você tem um treinador que tá gritando toda hora com o árbitro, tá gritando toda hora com a torcida, tá brigando com o repórter, tá brigando com o terceiro árbitro. Aí o bonde tá passando. Vocês, como treinadores, têm por obrigação ser pessoas frias durante a partida. Vocês são... Uma coisa que vocês repararam, a postura dos árbitros que são FIFA. Vocês já repararam? Barbeado, cabelo cortado, não gritam. É sempre assim, ó. Vocês repararam isso? Não repararam? Repararam? Sim, professor. Pode ver, todos os árbitros FIFA fala pouco, não se explica, entende? E tem uma postura sólida. O treinador de futebol tem que ser assim. Porque você não pode, entenda uma coisa, você não pode se envolver emocionalmente numa partida. Você não pode se envolver emocionalmente. Não que nem o Brasil foi na Copa do Mundo, que teve lá os pênaltis, o nosso treinador foi o primeiro aí pro vestiário chorar e largou a equipe chorando lá, que não tinha nem que estar chorando. Isso demonstra uma fraqueza emocional. Nós temos que treinar jogadores e profissionais para serem frios e profissionais, que quer dizer céticos. Ó, o Colina, puta, que saudade que eu tenho do Colina. O professor João falando aqui. Entendeu? Quanto mais cético você é, mais detalhes você vai ver durante o jogo. Quanto mais você se envolve emocionalmente, e gritar, e isso, e aí o que acontece? Aí onde vem o que eu estou dizendo, não saindo do assunto. Mas quando você tem uma equipe que ela é doutrinada a entrar no jogo, entender que aquilo é a extensão do trabalho dela, e que ela está ali trabalhando e não torcendo, você vai ter a sua equipe com um resultado melhor. Porque você é o que está comandando o leme desse navio. Então não adianta você ficar do lado de canto dando mau exemplo. Gritando com o árbitro, brigando com o árbitro, brigando com o quarto árbitro, brigando. O que passa, Tico? Vocês estão entendendo? Então, todos têm que ter uma função justamente para quê? Desviar um pouco dessa emoção. Certo? Brevemente, professor Felipe Andrade. Só para concluir, Rui, quando a gente escolhe um adjunto, tem que escolher não só 100% futebol, uma pessoa de extrema confiança sua, tá? Se ela entender só de futebol, também não adianta. Então tem que ter uma confiança. Não pode misturar amigo com personalidade também. Não, o cara, ele almoça aqui em casa, tá tudo certo. Não, na hora do trabalho é trabalho, amizade é amizade. O que eu quero dizer com isso? Que quando ele ficar no teu nível, ele pode confrontar você, porque tem treinador assistente que concorda com tudo que você faz. Ah, tá certo. Ah, tá bom. Não, tem que começar uma hora e tem que confrontar. Olha, eu não punha esse, eu punha esse. Então tem que começar a confrontar e para resolver, entendeu? E isso que o Rio já falou do assistente, vocês mesmo podem limitar um assistente ou até o scouting que vai lá. O Mourinho fez isso com o Vilas Boas, que hoje assumiu a presidência do Porto, para quem não sabe, né? E o Sérgio Conceição, depois de 7 anos, saiu, né? Até que enfim. Até que enfim, pode dizer porque acabou o ciclo, né? O Pinto da Costa, 84 anos na presidência, 84 anos de idade, 42 anos na presidência, não tinha futsal, não tinha nada, dívida dos ingressos, enfim, uma série de dívidas, enfim. Então, acabou aquele ciclo, eles vão montar, o Vilas Boas assumiu a presidência. Mas o que o Vilas Boas fazia quando ele era assistente do Mourinho, quando o Mourinho chegou no Porto? Falou, Vilas Boas, pega um bloquinho desse e anota tudo o que você descobrir daquele time. E me manda para mim que eu vou quebrar aqui a cabeça. Acho que o jogo contra o Celtic, que eles falam, o Mourinho deu um DVD, na época era DVD, o Mourinho gravou um DVD e deu para cada um na concentração assistir como é que eles jogam. Ó, cada um vai assistir, vocês já sabem como é que eles jogam. Ele gravou um DVD e deu para cada um na concentração assistir. Falou, ó, lição de casa. Vocês têm que jantar e assistir o jogo. E eu acho que eu mandei até o texto do Rui do Jorge Costa, do capitão, do trabalho do capitão, só para fazer a ponte aqui. Ele fez o trabalho sujo. Você leu, Rui? Eu te mandei esse texto. Do Jorge Costa. Chegou no vestiário, falou o que tinha que falar. Agora, Mourinho, agora você pode falar da tática, que é a bronca, o trabalho sujo eu já fiz. Isso é ter um capitão. Isso é ter gestão. Então tem que ter direcionamento. Igual você falou dos árbitros, ó, eu tenho uma moeda da FIFA, ó, comprei aqui em Portugal, para ensinar os alunos a ter a moeda, que muitos brasileiros não usam, né?
A gente mostra nos alunos a moeda do sorteio, né? Da bola ao campo, tá? Então, o que mais que eu ia falar? Lembrei. Em termos de comissão técnica. Pessoal, formou? Ok, formou. Direcionamento nas funções, delegações de função. Se você ficar... Você pode até ser um treinador agitado, mas se o banco todo agitar, Rui, aí a equipe vai por água abaixo. Um tem que manter a calma, um tem que manter a postura. Se todo mundo começar a gritar, esquece. Vai todo mundo levar cartão. Acontece igual no jogo que aconteceu aqui comigo, que eu até falei para você, Rui. O cara foi expulso, agrediu o árbitro, saiu até no jornal. Aconteceu uma série de coisas. Então, assim, pessoal, a nossa imagem, nosso comportamento reflete nas vias que estão falando com a gente, né? Na visibilidade. Então, é isso que a gente tem que ter Cuidar muito com isso, né? Cuidar muito. Obrigado, professor Felipe. Valeu. Só reforçou aquilo que tinha falado anteriormente, né? E guardem isso, funções, para ninguém estar em campo torcendo, e sim preocupado com alguma coisa, né, professor Felipe? Preocupado com alguma coisa que tenha ali que fazer no dia para não ficar gritando à toa e só preenchendo espaço, né? Desculpa, Rui, esqueci. Eu tenho uma folha, depois eu vou mandar no grupo para observação de jogo, tá? Manda lá. O que tem na folha? Xizinho, oportunidade de gol, escanteio, falta. Dá para o assistente fazer. Aí vocês vão ter um diagnóstico real do que está sendo no jogo. Ninguém anota nada no jogo. Temos que anotar. Chega no vestiário, o cara não sabe o que fala. Usa o bloquinho, ó. Posso mandar para vocês em PDF, para imprimir. Ó. Bloquinho. Muito bom. Tá? Esse PDF usa o bloquinho. Tá? Usa o bloquinho. Aí sim. Esse é bom. Perfeito? E a outra parte, que é o que eu falo, é o comprometimento, entende, de jogadores e a equipe, né? Ele fala mais do que a competência técnica, que é fundamental, né? É necessário que a equipe esteja comprometida com os objetivos e filosofia do clube. Isso aí é o que eu falo, que envolve um pouco também de disciplina, né? E sempre aquela dedicação dos profissionais. Sempre prezem principalmente essa questão da disciplina, tá? Isso aí vai levar vocês a lugares longínquos. Isso aqui que eu gosto, quando eu vejo material assim. Implementando um programa de treinamento eficaz e inovador. O que eu falei no início? Planejamento detalhado. Desenvolver um plano de treinamento estruturado e adaptado à equipe. Isso, pessoal, é o que vai fazer, é aquilo que eu falo. São pequenas coisas que vocês vão colocando, anotando e vão praticando no seu dia a dia. Certo? Então, nunca esqueça aquilo que eu falei, não improvisem. Tenha um planejamento sobre tudo aquilo que você vai fazer. É a melhor forma que tem para vocês vencerem e ter uma equipe em alto rendimento. Tá? Exercícios dinâmicos. Incluir atividades que desenvolvam habilidades técnicas e táticas. Uma coisa que eu vou falar, e muitos professores de educação física não vão gostar, eu, como vocês sabem, né, também sou professor de educação física, tive que fazer aqui no Brasil, né, mas entendo uma coisa, exercícios dinâmicos é o que mais se tem hoje no futebol. A parte física é uma parte que está mais integrada à recuperação. Entende? Então, uma coisa que vocês vão ver sempre na Europa é treinos que têm mais o quê? Mais parte com bola, mais exercícios que têm uma fundamentação clara daquilo que a sua equipe precisa. Por isso que o Guardiola, quando deu aquela entrevista, que falou que não acredita na preparação física, deu que falar o mundo todo. Né? Por quê? Porque ele prefere treinar mais com bola. Então, treinem direcionado, treinem situações específicas de jogo, treinem aperfeiçoamento do coletivo, treinem aperfeiçoamento individual, mas sejam dinâmicos. Não, hoje nós vamos treinar aqui bola parada, mas vamos fazer aqui antes 2 rondos, vamos fazer... Não. Vai treinar bola parada? Vamos treinar bola parada. Treina uma coisa que não se vê habitualmente, jogada ensaiada em escanteio, jogada ensaiada em bola parada na frente do gol. Não se tem isso no futebol. Vocês entendem no populês o que eu digo?
Se você tem dinâmica, então quando você vai fazer uma atividade específica, você já tem aquela linha naquele dia e já programado antecipadamente. Hoje nós vamos treinar bola parada e finalização. Então o treino do dia é isso. Entende? Então, quanto mais você treina habilidades técnicas e táticas, mais você vai ter uma equipe eficiente, principalmente no último terço. Porque não adianta você vir lá, não, minha equipe joga igual o Guardiola, posse de bola e chega no último terço não tem eficiência. Vocês estão entendendo? Então, sempre treinem de forma dinâmica, sabendo o que vocês querem naquele dia. Não mistura. Não, hoje nós vamos fazer pênalti, nós vamos fazer bola parada, vamos fazer ronda, vamos fazer treinamento disso, quer dizer, aí faz uma salada de fruta. Aí não treina nenhuma coisa nem outra. Foco no treino. O que é o teu treino hoje? Teu treino é finalização? Teu treino é bola parada? Professor, eu posso fazer os dois. Não. Dê foco àquilo que você vai fazer. Dê foco. Entende? Até porque vai mexer com uma parte do jogador que a gente chama de concentração. O jogador vai estar concentrado naquilo que ele quer fazer, naquilo que ele tem que fazer. Entende? Quando você dá esse foco a ele, hoje nós vamos treinar bola parada. Entenda uma coisa sobre o cérebro humano. Lembra que eu sempre habitualmente falo, quando vocês vão para a autoescola para aprender a dirigir, todos nós, né? Vocês têm sempre uma didática, o quê? Vamos dizer assim, para não falar em microciclo, macrociclo, essas coisas, mais fatiado. Hoje você vai aprender o quê? Tal coisa. Amanhã você vai aprender tal coisa, amanhã você vai aprender tal coisa e tal coisa. Vocês estão entendendo? Tem um foco. Por isso que eu sou contra pré-temporadas curtas. Porque aí você tem que treinar várias coisas num determinado treino. Entende? E aí você não dá o foco necessário. Aí eu estou treinando 30 coisas. Não tem como. A cabeça do jogador fica um balaio. Entende? Então, crie rotinas de exercícios dinâmicos. Se possível. Tá? A outra parte é análise de dados. Né? Avaliar o desempenho da equipe e ajustar o treinamento. Isso aqui é básico, pessoal, mas e não é ponderado. Você tem que, durante a partida, por isso que eu falo, cada um tem que ter uma função durante um jogo. Cada um tem que ter uma função da sua equipe. A quem está ali, sentado, olhando e torcendo, que não é. Quem está dentro do campo não torce, ele trabalha. Torce quem está do alambrado para trás, aí é torcedor. Do alambrado para dentro, tem que se trabalhar. Análise de dados é um negócio que vocês têm que usar não só na parte de jogo, mas na parte também avaliar nos coletivos. Você tem que avaliar. Você tem que saber qual é o ponto forte, qual é o ponto fraco, o que é o teu macro e o que é o teu micro. O que eu preciso ajustar. Então, você tem que fazer essa análise. Entende? Aí você vai fazendo o quê? Os ajustes necessários na sua equipe, tanto no macro como no micro. Tanto na questão individual do jogador, quanto a questão coletiva. Lembrem sempre, o futebol moderno não permite que o treinador hoje tenha visão apenas para o coletivo. Ele tem que olhar o individual, que é o micro. Senão você não tem uma equipe. Certo? A partezinha ali de baixo, que é o número 4, vou deixar mais claro aqui. Tá? Inovação constante. Incorporar novas metodologias e tecnologias, uma coisa que eu não sou muito bom, né? Programa, treinamento inovador, essencial para uma equipe de futebol de alto rendimento. Isso também envolve desde o planejamento detalhado, né? Passar por sessões de treino e exercícios dinâmicos que desenvolvam a habilidade dos jogadores. Até análise constante de dados de desempenho, né? Para ajustar o treinamento. Então, aqui nada mais é, simplificando isso aqui, professores, é aquilo que eu acabei de falar. Entre o macro e o micro, fazer ajuste entre ambos. Tá? Porque não pode ficar simplesmente em uma questão, ele tem que estar em todas as questões. Uma coisa que eu falei aqui fora da aula, né? Desenvolver a relação positiva e confiança dos jogadores. Qual é o que eu comentei, vamos dizer assim, e como eu sei quando a equipe tem uma certa confiança, um certo respeito e um certo receio.
para o seu desempenho dentro de campo? Eu dei um exemplo em aula passada. E qual foi esse exemplo? Quem me fala? Falei em aula Gustavo, passada. Rio de Janeiro, professor. Professor Gustavo? Quando ele, vou dar um exemplo aqui da falta, quando ele cobra uma falta, um escanteio ou faz alguma jogada, e ele olha para o banco de reserva visando o seu treinador, é sinal de que ele tem respeito por ele. Agora, se ele não faz isso, vira o rosto ou sai andando de qualquer maneira, é porque ele não tem respeito pelo trabalho do treinador. Imposição, vocês têm que entender uma coisa, existe um limite muito grande na humanidade, quer saber o que é imposição e o que seria, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, chamada arrogância. Entende? Vocês têm que saber, no meio dessa palavra tem a palavra líder. O líder, ele fica nessa corda bamba. Eu exemplifiquei a aula anterior, se um jogador vai bater uma falta e bate lá na arquibancada e sai dando risada, peça demissão. Você não serve para ser treinador. Se o jogador bate mal na bola, manda lá na arquibancada e olha para você e tal, o que acontece? É sinal que ele o tempo todo está ciente que você está observando e corrigindo. A atitude do jogador dentro de campo demonstra o que o treinador faz no seu trabalho. Qual é o comando que o treinador tem sobre a equipe. Então, isso é uma relação positiva de confiança com os jogadores. Entende? Aí temos os tópicos que fala construir a confiança, comunicação eficaz, celebrar conquistas. Você sim, tem que sempre celebrar conquistas, mas entenda uma coisa, não vão passar um ano celebrando um título do ano passado. É o que eu falo. Valorize a conquista, parabenize, entende? Mas trabalhe porque depois da conquista o placar fica zerado de novo. Quando eu falo de comunicação eficaz, tem umas palavras do professor René Simões, que ele fala que quando você disser algo ao jogador, você se certifique que ele está entendendo. Tem isso na internet. Se você for lá no professor René Simões, que eu tenho muita admiração e respeito, ele fala sobre isso. Você tem que falar de uma forma dinâmica para ele, para que ele entenda você. E você tem que certificar que ele entendeu. Entende? Construir confiança. Eu vou falar uma coisa para vocês sobre construir confianças com o elenco. Principalmente, não deixe espalhar o disque-disque. O que eu falei para vocês de posição de treinador num clube? Imparcialidade. Não tome também partido, nem para o lado A, nem para o lado B. Ah, não, mas você viu lá, deu briga, tá, mas o professor Felipe estava a meu favor. Você viu que ele falou que eu que estou certo, que eu não sei o quê. Não tenho isso como hábito dentro de um clube de futebol. Entende? Sejam sempre apaziguadores. Nunca tomem partido. Jogador derruba treinador. Lembra que eu falo para vocês. Então, não corroborem por uma imagem que vocês têm uma certa parcialidade protetiva para um jogador. Entende? Isso prejudica a equipe. Ah, não, fulano lá é amicíssimo do professor, ciclano é amicíssimo. Não, fulano é peixe do treinador. O professor Felipe jamais vai colocar ele no banco. Rapaz, ele joga baralho com o professor Felipe. Vocês estão entendendo? Construir uma confiança com o grupo é muito mais além do que a questão individual. Se trata de uma questão coletiva. Para você não errar na questão coletiva, trate todos iguais de forma diferente, como o Guardiola falou, conforme a sua cultura. Relembro, tem jogador que dentro de campo, se você gritar, ele não joga mais. Tem jogador dentro de campo que se você gritar, ele vira um leão. Ele atravessa uma parede de concreto e ele se transforma. Tem jogador que se você falar, ele vai se encolher, vai olhar para a torcida, tudo à volta dele fica maior do que ele. E ele se sente diminuído. Consequência? Não desempenho. Então, saiba a particularidade de cada jogador. Isso constrói uma relação de confiança. Porque você sabe a particularidade dos seus atletas. Certo, professor Felipe? Só dando um ADN aqui, Rui, nisso que você falou, tudo é conhecimento, né? Tudo é gestão de grupo. Então,
cada característica do jogador que vocês estão trabalhando, vocês têm que criar uma identidade. Ele tem que saber a identidade. Você tem que saber o virar a chave. Sabe o que é virar a chave? Eu, quando eu vou contar meus pais. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. Minha mãe escuta, você fala muito de futebol. Minha esposa, você ainda está de novo a aula até tarde. Você está estudando até tarde. Posso até mostrar aqui, ó. Olha aqui minha parede, ó. Todas as minhas anotações. Ó, tá aqui, ó, o trabalho, para mim não esquecer. Tá aqui. Tô até mostrando para vocês, ó, livro, tá aqui meu escritório. Então, assim, é virar a chave. O dia que é churrasco, beleza, tal. É igual um caso, o Carlo Ancelotti, acho que tem um caso que o pessoal tava num restaurante, vamos chamar o mister? Eles tinham o telefone. Mas ele não vai vir. Não, ele veio. Ele foi lá com os caras, conversou, contou 3 piadas, ficou lá com os caras, deu uma petiscada, falou, pessoal, amanhã tem jogo, beleza? Aquele abraço. Acabou, e foi embora, mas ele foi, por respeito. Então, o que é isso? É virar a chave. Se minha mãe e meu pai chegar aqui, eu sou o filho deles. Não deixa de ser o filho deles. Mas se eu tô com a minha esposa, sou o marido dela. Aí é outra conversa. Se eu tô lá no campo, eu sou o treinador Felipe. Não sou filho, pai, não sou mais. Lá eu viro a chave. É o treinador que entrou em campo. Acabou o treino, guardou o material, tá lá fora no carro, ou tá no transporte, tá andando. Aí você vira a chave, aí você volta para casa, aí você é marido, pai, a tua esposa. Tenta fazer esse exercício, tome nota disso, virar a chave. Porque se você ficar com a mesma chave, eu não mudo quem eu sou. Eu sou o mesmo Felipe que conversa, eu sou o que dou palestra. Quando eu dou palestra, o cara falou, Felipe, você se transforma na palestra. Igual eu anunciando vídeo de carro aqui. Eu mandei para você, Rui. O vídeo que eu fiz anunciando carro, não mandei para você, né? Não, eu fiz um vídeo promocional, que eu vou mandar para você ver. Eu fiz um vídeo promocional para vender carro. Não, vi. Tá? Então, assim, Rui, o que eu quero dizer? Pessoal, virem a chave. Você é treinador? Treinador. 1 hora ali você é treinador. Não é mais pai, filho... Esquece, pode até ficar com o celular no bolso se houver uma ocorrência, mas não atenda telefone no treino. Não fica com a postura de, eu tô aqui no treino e já vou para casa. Não. Pode até ficar com o celular no bolso, mas não atenda. Foco, 1 hora ali. Ok, saiu dali, vira a chave de novo. Tá? Faz esse exercício. Vocês são os mesmos, eu sou o mesmo Felipe de sempre. O cara que brinca com as crianças, até uma menininha aqui, tô há 7 meses aqui, hoje que eu vi uma menininha aqui, uma vizinha, conversei com ela. Não brinquei com ela, mas eu conversei, dei uma atenção para a menina, estava sozinha. Aí eu sou o Felipe professor, educador. Mas eu sou o mesmo. Mas se eu for para o treino amanhã, é o Felipe. Amanhã é o Felipe treinador que está em campo. Entenderam? Então virem a chave. Tá? Usem a chave. A chave da cabeça. Vira a chave. Outra questão muito importante, que daí vem da parte intrínseca, professores, é justamente essa questão que eu até falei anteriormente, analisar e interpretar dados estatísticos de desempenho. Aí que agora o negócio vai ficar estranho para vocês. Para ser um treinador de futebol de qualidade, é necessário ter a habilidade de analisar e interpretar os dados estatísticos de desempenho da sua equipe. Isso envolve coletar e processar informações detalhadas, atuação de jogadores, treinos, partidas. Através dessa análise, o treinador pode identificar os pontos fortes, fraquezas e oportunidades de melhoria. Eu até vou segurar agora esse slide até aqui, tá? Porque daí nós vamos na parte prática. Quando eu falo em análise de dados, entenda uma coisa, professores, muito sério. Você não deve ficar à mercê, simplesmente, daquilo que você vê e guarda na memória. A caneta ainda é melhor amigo da memória. Entende? Porque você lê, relê e escreve. Então, para isso, agora nós vamos ter aqui 40 minutos. Olha, 9 horas, a aula foi muito bem produtiva, tá? Nesse primeiro bloco. Que eu vou ensinar para vocês uma questão de análise com a linha Ruigel Umbral, né? Mais simplificada, mais interativa. O nível superior já teve uma aula sobre isso e agora pega o reciclo dela, tá? Professor Jorge, queria comentar alguma coisa? Falar o caso que o senhor comentou sobre o professor René Simões, ele cita numa entrevista que ele ganhou do Flamengo de 5-1, e aí ele ficou todo contente, falou, acho que estava até com o técnico do Curitiba, e ele
Depois, quando chegou em casa com a esposa, ele foi analisar a partida. Aí ele fala, cara, nós não ganhamos, eu não ganhei do Flamengo. Os jogadores do Flamengo que entregaram o jogo para Curitiba. Quando eu vi o jogo, ele falou, cara, a gente não ganhou. Ele falou justamente as palavras que o senhor falou, que ele percebeu que o jogador do Flamengo fez corpo mole e que no dia seguinte o técnico caiu, que era o técnico do Flamengo na época. Para você ver, né, como é que é. Professor Giliardi? Boa noite, professor Rugel. Boa noite. Excelente o tópico que o senhor tinha falado aqui sobre implementar um programa de treinamento eficaz e inovador. Eu queria só trazer aqui algo que eu percebi no jogo do Real Madrid. O senhor falou aqui da importância do treinamento, bola parada. Antes do gol do Carvajal, o Kroos já tinha batido um escanteio cerca de 2 minutos ou 3 minutos antes. E o Carvajal também tinha entrado do mesmo jeito e cabeceado a bola do mesmo jeito. Então a gente vê que é aquilo que o senhor acabou de falar aí sobre essa questão do treinamento, do planejamento detalhado. A gente vê que é algo treinado. É perfeito e bem observado, professor Giliardi. É aquilo que eu falei, na Europa se tem muito esse trabalho, né? De fazer a questão de bola parada, fazer ensaio. Uma vez eu fiz uma pergunta sobre os jogos aqui do futebol europeu, numa partida, e todo mundo acertou. Vou fazer a mesma pergunta. Aonde que estão batendo o escanteio? Aonde? Direcionado aonde que estão batendo o escanteio? Todos, a maioria. Onde que está sendo direcionado? Ali no primeiro ponto. Todas as bolas de escanteio, a maioria predominante no futebol europeu é na primeira trave. Guardem isso. E aquilo que o senhor sempre fala, o zagueiro continua olhando a bola e não marcando. O maior problema dos zagueiros que temos atualmente, eles não conseguem usar o olhar periférico, não conseguem fazer isso aqui. E quando você coloca a bola no primeiro pau, que alguém dá uma casquinha para trás, mata todo mundo. Entende? Professor, Uma coisa que sempre foi enfatizada, inclusive nas minhas aulas. Sempre Professor. não fala em si, só levanta a mão, por gentileza. Não quero repetir, professores. Então, sempre que vocês fizerem um treinamento, principalmente de escanteio, essa bola de primeira trave, cabeceada, só uma caspelinha para trás, matador. Tá? Quem estava falando, professor Jorge? Levantou a mão? Tarcísio, professor Tarcísio. Eu não consegui assistir o jogo, que no sábado eu trabalhei, fiz 7 treinos sábado, de manhã e de tarde, e não consegui, mas hoje eu vi os gols do Real Madrid, o que o professor falou, acho que é o professor Giliardi ali. O Carvajal me parece que é um jogador que não tem tanta estatura, mas quem puxou a bola antes foi um jogador alto que eu não consegui identificar quem. Puxou antes do Carvajal, puxou, e o adversário acompanhou, o Carvajal cabeceou e fez o gol aí. Pois é o que a gente fala. Falavam antigamente no Brasil, não sei se fala ainda, jogada de laboratório. Existe isso ainda, não? No Brasil? Falavam muito, essa jogada foi de laboratório. Exatamente. Estou muita risada com isso. Pessoal, eu vou fazer uma migração para o tablet, tá? 40 minutos de aula. Essa parte aqui não percam. Vocês vão aprender a fazer o mapeamento de produtividade, tá? Das equipes de vocês. Eu vou entrar com outro login, espero que não dê muita microfonia. Vamos ver. Olha lá, ó, já estou pedindo para entrar. Ó. Deixa eu fechar aqui. Pessoal, não esquenta com os desenhos dele, não, que ele é médico e professor de futebol, não é desenhista, não. É daquele jeito, né, Luiz? Essa, Luiz. Professor Luiz, né? Não é engenheiro, né? Você gosta da resenha, Gustavo? Você gosta da resenha? Cadê o Felipe? Professores, mantemos a disciplina, por favor. Estão me ouvindo bem? Sim. Me ouve bem? Sim, professor. Então, vamos ver aqui. Vamos criar nota. Peguem o caderno, pessoal, não esqueçam. Isso aqui vai diferenciar vocês que são treinadores, vocês que são coordenadores. Isso aqui vai diferenciar muito vocês na carreira.
Como o professor Luiz Gustavo falou, eu não sou um bom desenhista, tá? Deixa eu aqui fechar esse aqui. Pessoal, já mandei lá no grupo o bloquinho, tá? É só imprimir. Tá em PDF, colorido assim. Só imprimir. Tá desse tamanho, tá? Pra vocês pôr no bolso. Tá? Vamos compartilhar aqui. Compartilhar tela. Qualquer coisa, coloquem a mão na tela e abrem ou coloquem o celular do lado, quem não tiver. Tá bom? Compartilhando tela. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, professor. Claro. Sim, professor. Perfeitamente? Sim, sim. Claro. Perfeito? Top. Perfeito. Perfeito. Como diz o professor Luiz Gustavo, eu nasci para ser médico e não desenhista, tá? Então vamos fazer o máximo possível aqui do que a gente possa. Primeira questão, quem sabe me explicar o que é estável e instável? Quem sabe me explicar? Primeira pergunta. O que é estável e o que é instável? Alguém consegue me explicar? Estável acho que é controlado, né, professor? Quando a gente fala estável, ele está seguindo uma linha de estabilidade. Quando eu falo instável, ele quer dizer que eu estou numa linha de instabilidade. Então, o nome já prediz aquilo que eu preciso saber, certo? Estão me escutando bem? Sim, Perfeito? alto e claro. Então, perfeito. Então, vamos lá. Essa minha linha horrível, tá? Finjam que é uma linha perfeita, plana e reta, tá? Vou redesenhar ela aqui. Como eu estou desenhando isso aqui no tablet, já não vai sair muito bem. Como já não sou um bom desenhista, então piora. Essa linha horizontal, vocês vão aprender a usar ela no dia de hoje, tá? Imaginem que para baixo da Terra seja negativo. Acima dessa linha, positivo. Entenderam essa parte? Aqui embaixo, negativo, vai ser vermelho. Aqui em cima, positivo. Pode ser preto ou azul. Visualizaram e entenderam? Temos uma linha. Lembre que essa linha seria o horizonte, ou a linha da Terra. Abaixo dela, dessa linha, o que tiver abaixo é negativo. O que tiver dessa linha acima é positivo. Perfeito? Só entendam isso de início, tá? Nós temos aqui dentro daquilo que depois eu vou explicar, embora já tiver aula, de mesmo macro e microciclo, tá? Nós temos as programações que vêm ao longo do ano, ao longo dos meses e ao longo dos dias. O que você vai entender sobre a linha de umbral, vou até escrever aqui para vocês não esquecerem. Tá? A linha de umbral, professor Ruijão. Você tem aqui o início da temporada, tá? Aqui, ó. Início de temporada, aqui, final de temporada. Tá? Início e final de temporada. Tá? Então, você tem o primeiro jogo, que depois eu vou esminuciar, colocar data, tudo, mas vocês têm que entender o básico. Eu tenho aqui o primeiro jogo, eu tenho o segundo jogo, tenho o terceiro, e tenho o quarto, e assim vai, tá? Então, cada linha dela corresponde ao quê? A um jogo que você vai ter, certo? Para não confundir a cabeça de vocês, ficar mais fácil, cada subida é um ponto positivo, cada descida é um ponto negativo. Então, você começou o campeonato, tá? Você está fazendo análise de desempenho da sua equipe no campeonato. Vamos começar com isso. Primeiro jogo, vitória. Eu tenho um saldo positivo ou negativo? Positivo. Então, Positivo. eu comecei com uma vitória. De repente,
Perdi. Então, voltei à linha normal. Ganhei uma, acendi, perdi, ficou uma derrota e um empate. Resumindo, ficou na linha plana, certo? Então, eu estou aqui com uma situação de uma derrota, uma vitória e uma derrota. Só que eu sofri mais uma derrota. Vim para o negativo. Por que eu vim para o negativo? Quem me explica? Por que eu vim para o negativo? Porque eu saí da estabilidade. Porque eu tenho 3 jogos E 2 derrotas. e 2 derrotas. Então eu estou num início de campeonato estável ou instável? Instável. Só que daqui no terceiro jogo, o que aconteceu? Consegui vencer. Eu estou instável ou estável? Estável. Por quê? Eu joguei 4 partidas, ganhei 2, perdi 2. Então, estou numa linha estável, não muito boa, porque as linhas estáveis nunca são boas. Aprendam isso. Nunca são boas as linhas estáveis. Certo? Só que daí eu tive mais um jogo e venci. Aí tive mais um jogo, venci. De repente, tive uma derrota. Eu estou estável ou instável? Estável. Ainda eu estou numa situação estável. Entende? Então, isso aqui, bem objetivo e dinâmico. Vocês começam a aprender a fazer a leitura, entende? Dinâmica da sua equipe num campeonato. Entende? Por quê? A análise de desempenho, ela se embasa numa estatística. Essa estatística é feita de pontos negativos e positivos. Entende? E aqui, infelizmente, ocorreu do quê? Eu tenho uma derrota. Tá vendo por que tem lógica a palavra estável? Porque eu ainda estou computando, aparentemente, né, o mesmo número de derrotas e vitórias. Eles estão meio que se equilibrando. Então, quando eu falo que eles estão se equilibrando, entende? E lembra que eu digo, a palavra estável num campeonato nunca é boa. Entende? Quer dizer que eu estou oscilando ainda de maneira positiva. Quando eu falo instável, quer dizer que eu estou oscilando de maneira Parado, estacionado. Positivo ou negativo, professor? Depende. Negativo. Quando eu falo que eu estou oscilando de forma estável, ainda quer dizer que eu tenho uma linha de predominância. Quando eu falo que estou predominando numa linha instável, o que quer dizer? Negativo. Negativo. Entende? Estável, ainda eu estou dentro de um padrão, que é esse padrão linha, reta, horizontal. Instável é quando eu estou abaixo dessa linha. Se você falar para mim que você está tendo, aí vem aquelas velhas perguntas, né? Nesse jogo que teve aqui, houve o quê? No próximo jogo, um empate. Eu estou numa linha estável ou instável? Instável, porque ainda estou de forma negativa. Então, a partir do momento que você começa a controlar esse gráfico, você começa a controlar a análise de desempenho da tua equipe num campeonato. Só que essa é uma parte maior. Isso aqui nós podemos diversificar ela para partes menores. Essa mesma tabela que vocês estão olhando aqui, cada risco disso aqui, quem não entendeu, é um jogo ou vitória ou derrota. Sempre a vitória para cima, o empate
sempre vai ser numa linha horizontal. Ainda aqui eu poderia ainda ter uma vitória, entende? Mais uma vitória e de repente um empate. E de repente uma vitória. Entende? Ainda assim eu consigo manter positivo se eu estiver acima da nossa linha do horizonte. A partir disso aqui, você começa a fazer a parte micro do estudo. Primeiro eu sei como a minha equipe está se comportando. Entende? Então isso aqui é o campeonato. Esse é o campeonato. Tá? É essa forma. Aí eu venho para o desempenho da equipe. Qual é a primeira questão que eu analiso? Gols. Número de vitórias. Gols pró e gols contra. Tá? É a segunda questão que eu vou analisando. Aí ele segue o mesmo padrão. Tá? O que acontece? Para não colocar demasiados pontos ou não, você pode. O primeiro jogo, tua equipe fez 3 gols. 1, 2, 3. Mas ela tomou 1 gol. Qual foi o resultado dessa partida? 3-1. 3-1. Esse é o primeiro jogo. 3-1. Quando eu venho para o segundo vértice, infelizmente, por uma alçada do destino, que placar é esse aqui? 2-0, negativo. 2-1. 2-0? 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. Entendeu? Aí tive uma terceira partida. Que placar é esse? 1-0. 1-0 para o adversário. 1-0 contra. 1-0. Aí, quando é assim, eu digo para vocês sempre fazerem dessa maneira aqui, ó. Coloca sempre em vermelho. Tá? Aí veio lá a quarta partida. Que placar é esse? 1-0 a favor. 1-0 a favor. Por favor. 1-0. Entenderam? Então eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 partidas. Gols pró, gols contra. Aqui você começa a fazer as suas análises de desempenho. É daqui que nasceu a análise de desempenho. Só que não dessa forma mais simplificada que eu estou mostrando para vocês. Aqui você começa a entender tudo o que você faz com a questão de alto rendimento, que é a análise da sua equipe. Agora, eu vou fazer uma outra análise aqui para vocês entenderem. Saldo de gol. Professor, só uma observação aí, professor. Sim. Na segunda partida aí é 1-2, né? Não 2-1. Exatamente. Que é contra, aqui né? eu errei, tá certo você. Aqui tem que ser em vermelho. Tá? Aqui é 1, 2. Porque o saldo foi negativo. 2. Obrigado, professor. Aqui, aí que vem aquela questão que eu falo sobre você ter uma análise um pouco mais profundizada. Entende? Eu posso colocar num terceiro gráfico, já estou analisando a minha equipe durante o campeonato, já estou analisando gols prós e gols contra numa tabela, e eu já consigo olhar essa tabela sabendo quais são os gols prós e gols contras. Eu já consigo olhar a tabela, entende? E já ver meu número de vitórias e ver meu número de gols. O que eu posso fazer numa tabela individual? Porque essa aqui, se vocês entenderem isso aqui, vocês fazem qualquer tabela. Entenderam? Vocês fazem qualquer tabela.
Eu vou fazer agora uma parte de rendimento da minha defesa e do meu ataque. O que vai se repetir na minha linha de defesa e da minha linha de ataque? O que vai se repetir? Os gols contra, os gols prós. Você só vai fazer o quê? Na primeira partida, tá? Na minha primeira partida, teve 3 gols, certo? Na minha primeira partida, teve 3 gols e eu sofri um gol contra, né? O que eu faço? Aqui eu tenho o quê? Uma linha positiva nesse meu primeiro jogo. Entende? Uma linha positiva, eu posso colocar 3? Não precisa. Eu tenho uma linha positiva. Depois eu vou mostrar para vocês por quê. Depois eu tenho uma linha negativa no segundo jogo. No terceiro jogo, eu tenho uma linha negativa. No quarto jogo, eu tenho uma linha positiva. Quando vocês olham em cima, gols pós, gols contra, vocês começam a entender a planilha de eficiência. Quer dizer o quê? Que a minha eficiência com a defesa e com o ataque, ela ainda está equilibrada. Se eu tivesse aqui mais uma derrota, como que estaria meu setor defensivo? Estável ou instável? Então, quando eu faço essa planilha simples que vocês estão vendo aqui, eu já conoto que eu tenho um problema no sistema defensivo. Está tomando mais gol do que habitualmente fazendo. Então, quando você pega a percepção positiva e negativa, então não precisa desenhar os gols. Sempre na vitória eu tenho um fator positivo, sempre na derrota eu tenho um fator negativo. Não interessa se for 10-9, 5-4, 5-3, não interessa. Interessa que um dos meus setores não está, entende, de forma estável, não está acompanhando alguma. Então aqui eu chego à simples conclusão que eu preciso fazer um trabalho do quê? De reforço no meu sistema defensivo. Entende? Porque ele está aquém do meu sistema ofensivo. Professor, mas eu tenho que trabalhar mais no meu sistema ofensivo. Também. Mas é aqui que eu começo a olhar, nesse trevo, eu começo a olhar principalmente a questão defensiva. A questão, vou escrever aqui, vocês me respondem. Questão do micro. A questão do micro, ela entra nesse gráfico. Aqui, quando entra essa questão, eu tenho que saber qual é o meu problema individual no sistema defensivo. Porque, habitualmente, o sistema defensivo, durante uma partida, ele tem, embora todos os jogadores façam a função de defesa, a perda da posse de bola, a minha linha defensiva é o que recruta menos homens, habitualmente. São 4, são 3. Então, aqui, eu já começo a olhar qual é a minha questão micro. Qual é? O que está acontecendo que está tomando mais? Eu tenho, não. Tudo bem. Você sempre vai lutar para fazer gol. Isso não muda o caso. Mas a questão do emprego do macro e do micro, ele vem aqui, nesse terceiro gráfico. Você tem que saber quando que você começa a fazer a questão do micro, que é do trabalho individual dos atletas. Então, nada melhor do que você já ter elaborado que aqui é a questão micro. Se fosse o contrário, seria macro ou micro? Se fosse o contrário? Macro. Se fosse o contrário, seria macro? Por que não micro? Seria micro. O
mesmo jeito Porque como é é a mesma. Micro depende. Micro de ataque para o ataque ou micro para defesa? Exatamente, professor. Quem que falou? Alexandre. Quem que respondeu? Alexandre de São Paulo. Parabéns. É essa a percepção. Existe um micro de ataque, mas existe um micro da defesa. Ele tem para ambos, entende? Então, se eu tenho só aqui ataques que não fazem sucessivamente gols, entende? O que acaba acontecendo? Eu tenho que ver a parte micro. Aí vem a grande pergunta. Qual dos 3 gráficos... Deixa eu só colocar aqui uma coisa. Aqui, só para... Aí vou fazer uma pergunta. Aí, quando nesse rabisco... Ó, eu já tenho a parte que eu defino micro, é aqui. E aonde que está definido o macro? Ó, vou falar aqui para vocês, só um pouquinho. Tabela 1, tabela 2 ou tabela 3. Aonde que está o macro? Na tabela 1. Na tabela 1, na primeira. Vamos abrir votação. Tabela 1, quantos votos? Na tabela 1, professor. 1. Só tabela 1, professor. Unanimidade, né? Unânime. Tabela 1. Perfeito. A questão de macro, perfeito, professores. A questão de macro, ela fica na tabela 1. O macro quer dizer o quê? O meu conjunto. Então, por isso que eu tenho essa questão de saber o desempenho no campeonato. O desempenho no campeonato é analisado macro. A questão do micro, ele é sempre nas tabelas inferiores, principalmente quando tem professor com o microfone ligado. Eu não sei quem é, mas denunciem para mim, por favor, quem é que está com o microfone desligado para desligar, porque não pode dar interferência. Tá? Então, nas tabelas menores, eu tenho as questões micro. Tanto em gols, como na questão ofensiva e defensiva. Eu vou trabalhar o micro nas partes menores e o macro na parte maior. Entenderam, professores? Entenderam? A parte macro é justamente o desempenho no campeonato, a parte micro individual é o que vem a ser a questão da eficiência dos setores, tanto de ataque como defesa. Aí vem a parte micro. Um clube que não faz gol, que tem um bom ataque, pode ser um fator micro. Um jogador que está mal posicionado, um jogador que não está em plena harmonia com o sistema de ataque. Então, isso muitas vezes é na questão micro, individual. É uma peça mexida que você muitas vezes ganha o jogo. Por isso que às vezes algumas substituições, é que nem eu falo, tem prazo para você mexer. Entende? Para você ter eficiência. Às vezes você tem um jogador que ele está muito marcado, ele está numa zona que a marcação do adversário é muito forte. Então, por isso eu tenho que sempre estar analisando a parte micro. Por isso que sempre falei para vocês, a equipe ela é composta de questões macro e questões micro, questão individual e questão coletiva. Printem essa tela no celular, por favor. Dá um print para vocês, vai ficar mais fácil. Professor, desculpa interromper, da última vez que estava gravando, eu tentei printar e não consegui. Tá, tenta de novo, alguém tira uma foto e depois reparte no grupo. Tá? Isso aqui é a base para sua análise de desempenho. Macro e micro. Gols prós, gols contras e a eficiência de como está aqui a sua equipe. Então, baseado nesses pequenos gráficos, você já começa a ter uma ideia do seu trabalho. Baseado nisso aqui, você já consegue olhar e falar, minha equipe está positiva, minha equipe está negativa, minha equipe está instável, a minha equipe está
estável. Entende? Essa mesma linha você pode usar para tudo que vocês imaginam. Tá? Para tudo. Vou dar um exemplo claro. Vamos ver se dá certo. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tá? Isso aqui você pode usar para muita coisa. Você pode usar... Deixa eu apagar aqui que não ficou bonito. Tem uma linha aqui. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Vamos dizer que cada um disso aqui é um mês. Tá? Vamos dizer que cada um. Vocês já ouviram falar, já tiveram aula, né? Periodização, professor? Exatamente. Mesmo macro e microciclo. Só vou fazer um adendo. Aqui no Brasil, e também habitualmente, os clubes usam muito isso aqui. Só que isso aqui tem um grau além. Qual é esse grau, fora dos 3? De classificação, tem ainda a sessão de treino. Quem conseguiu entender? Meso, macro, micro, ciclo olímpico ou de competição. Isso quem é preparador físico já domina. Entende? Porque dentro deles você encaixa, dessa linha de meses, você encaixa. Já tiveram, o nível superior já teve aula, por isso que eu até estou encurtando. Você encara o teu ciclo completo, o macro, o micro, e uma coisa que eu quero que vocês decorem. Se fala muito fora, pouco no Brasil. Ciclo olímpico ou ciclo de competição. Por quê? Aqui nós temos que ter a responsabilidade da parte de treinamento, que aí vem aquela parte que ninguém explicou muito sobre o Guardiola, que ele fala que ele acredita mais no quê? No treino com bola. Mas nesse ciclo nós temos que dar ênfase aqui. Aqui eu dou ênfase num campeonato de longa distância. Aqui eu dou ênfase. Quem responde? Na recuperação pós-jogo. Na recuperação. Desgaste, professor. Recuperação. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês que são treinadores. Por isso que muito se tinha ali nos meus slides essa questão do trabalho conjunto e as competências individualizadas. Por quê? Justamente por causa disso. Vocês têm que entender qual é o ciclo de recuperação. Por quê? Vou explicar uma coisa para vocês. Que isso aqui não é o que eu penso, não é o que eu acho, porque tudo que eu penso que eu acho não vale nada se não tiver um embasamento de alguma literatura, especificamente. Na medicina, a gente acredita muito nisso aqui, ó. Você sabe o que seria isso? Nessa linha? O que seria? Batimento cardíaco, professor Rui? Não. Seria o desempenho do atleta, professor, que ele pode oscilar tanto para cima, para baixo, ou manter uma estabilidade dependendo do que ele foi exigido. Exatamente. E esse aqui é o grande problema. Área de platô. Guardem essa palavra. Área de platô. Guardem essa área. É uma área que o jogador não consegue evoluir para cima, mantém o rendimento, mas também muito pouco instabilidade durante o percurso. Essa área aqui, geralmente é justamente aquela área que precisa da atenção da
fase de recuperação. Entende? Porque ele vem de jogos de altos, baixos, constâncias, inconstâncias, e ele vem numa linha que não vai nem para cima nem para baixo. É a área de platô. Isso aqui vocês têm que entender. A par do que vocês já entenderam da linha de umbral, vocês entendendo isso aqui, vocês vão entender por que muito clube chega a uma certa fase no campeonato que, às vezes, ele perde em casa, ganha fora, empata em casa, daí ganha em casa, perde fora, empata fora, ganha em casa. Ele começa a seguir uma linha, você começa a não entender o que está acontecendo. É a área de platô. Isso aqui, geralmente, ele acontece, em média, lá em 60% do campeonato, onde o jogador já está um pouco desgastado. Principalmente com esse calendário louco que nós temos no Brasil, né, que não é um calendário humano. É desumano. Tá? Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Vou voltar aqui. Oi, então. Deixa eu ver aqui. Vocês estão me ouvindo? Tá dando eco. Peraí. Sim, tá dando para ouvir. Tá com eco. Só um pouquinho. Perfeito. Aí o que acontece? Quando vocês começam a entender a base da onde você começa a fazer a análise de desempenho hoje no Brasil, no mundo, é um negócio muito profundizado, né? Mas quando você começa a aprender a fazer um gráfico de uma coisa, você começa a aprender a fazer gráfico de tudo quanto é setor. Setor financeiro, setor de rendimento das categorias, entende? Sempre usando vermelho para baixo, azul para cima, sabendo que é uma linha estável e sabendo que é uma linha instável. Vocês sempre vão conseguir organizar. Então, uma coisa que eu digo dessa aula que foi desses 30, 40 minutos aqui a mais, é que quanto mais dados, que nem estava ali no slide, quanto mais dados você tem, melhor você trabalha. Então, por isso que a gente fala, treinador de futebol tem que andar com uma agenda, tem que ter um quadro, entende? Tem que chegar de manhã, olhar para esse quadro, ver o que ele tem que trabalhar, o que ele tem que aperfeiçoar, o que tem que melhorar na equipe, tanto na questão macro como micro. Então, isso é um negócio que vocês vão levar a vida inteira de vocês. Se vocês querem um alto rendimento naquilo que vocês trabalham. Porque não pode sempre se pautar do improviso. Não, hoje eu vou treinar tal coisa. Não, hoje eu vou treinar tal coisa. Não, hoje eu só vou fazer isso aqui, tá bom, vida que segue. Não é. Vocês entenderam? Perfeitamente. Perguntas lá sobre isso? Professor Tarciso? É sem áudio, professor. Não foi da minha fala antes, professor, sobre o jogo. Então, abaixem a mão quando for assim, tá, meus queridos? Professor Zé Carlos, já foi? Professor Zé Carlos? Não, então eu vou vir de cima para baixo. Professor Raimundo? Professor, quando o senhor fez a colocação sobre a linha de umbral, pela lei da física, ela tem uma conotação com essa linha chamada de trajetória. Uhum. E trajetória quer dizer o caminho que a gente percorre. Exato. Então, dentro dessa lei de umbral, fica claro que o que cada clube vai fazendo, oscilando ou instável ou estável, é nessa trajetória que o senhor criou essa linha de umbral. Exatamente. Eu pude entender. Exatamente. Então, o que acontece? Quando você... O que você pode usar essa linha de umbral também? Setor individual, micro. Tua linha defensiva, tua linha de meio campo, teu setor de ataque. Você pode usar nisso. Também. Entende? Então, à medida que você tem... Por isso que fala ali, quantos mais dados você tem, melhor você trabalha. Entende? Então, esse é o primeiro fator. Deixa eu ver aqui, eu vou me
Vou pedir para... Deixa eu baixar a mão de todo mundo, daí eu levanto. Aqui, pronto. Pode levantar a mão quem quer perguntar. Professor Giliagri? Professor, dentro da linha de umbral também, a gente podemos entender, quando o senhor falou da questão da defesa, aquela questão de jogar em casa e jogar fora. O senhor, na aula passada, tinha falado sobre isso. Exatamente. Tem um comportamento jogando dentro de casa e um comportamento totalmente diferente jogando fora de casa. Também, mais aprofundizado, a gente pode analisar isso. Perfeito? Professor Cláudio? Professor Cláudio? Boa noite. Está me ouvindo agora? Perfeito. Só fazer uma observação sobre essa aula excelente, esses gráficos. Com certeza ouviu o jogo do Real Madrid. No intervalo do jogo, o Ancelotti usou esses gráficos aí, porque ele mudou. Porque no primeiro tempo ele teve a bola e não criou nada. Rodrigo estava comentando muito mal no jogo, sumindo do jogo. O Vinícius Júnior e o Carvajal foram os três que cresceram mais no segundo tempo. O Vinícius Júnior, o Carvajal e o Rodrigo. E falando também na sua aula sobre os 60% aí, 70% que o time cai, na minha opinião, foi o que tirou o título do Botafogo no passado. Exatamente. Também tenho essa opinião. Perdeu o gás porque não tinha elenco. E começou todo jogo, foi 7 jogos seguidos tomando gol no último minuto. Pois é. Não é verdade? Concordo com a sua opinião, professor. Bem observado. Principalmente a questão do Botafogo. Muito bem observado. Perfeito. Professor Zé Carlos? Professor, sobre essa questão, gostaria de citar o individual, né, do atleta. Cabe também a fazer essa análise, né, do jogador individual, questão de índice técnico, agilidade corporal e etc. e tal. Sem dúvidas, professor. E vou falar um segredo para vocês, tá? Treinadores, prestem muita atenção no que eu vou falar. Toda equipe, para estar bem no macro é a equipe completa, micro é o jogador individual. Ela depende do micro. Vocês têm que ter muito olho, muita atenção na individualidade de cada atleta. Uma peça que não bate bem ali vai comprometer todas as outras. Então, lembrem que mais do que o macro possa depender de qualquer coisa, o micro, a individualidade, é o que constrói a coletividade. Marquem isso o resto da vida. Quando começa jogo, tomou 1-0, tomou 2-0, você tem que olhar a individualidade. A individualidade influencia na coletividade. Guardem sempre isso. Obrigado, professor Zé Carlos. Professor Marco Antônio? Eu queria só fazer um complemento aqui, professor. Pode concluir. A respeito de você falou durante a explicação de substituição. Inclusive, algumas aulas atrás também o senhor falou. É porque, às vezes, tem 2 atacantes lá, que esses atacantes aí não fazem gol, mas, às vezes, o problema não está nos atacantes. O problema está no coletivo e na articulação do jogo, não é isso? A construção, que muitas vezes não está boa. E por isso que eu digo, quando a construção de uma equipe não está boa, fatalmente, gol é um negócio que vai se tornando mais difícil a cada passo que eu não tenho um setor de meio campo construtivo. Entende? Então, uma coisa, vocês sempre coloquem na cabeça. Quando o meu coletivo está pecando, jogando bem, mas não está ganhando, a questão está no individual para consertar. É aquela última bola que não entrou, ou que nem o professor anterior falou, que nem era o caso do Botafogo, tomando gol no último minuto, né? Coisas que atrelada à falta de atenção, e justamente aquela questão que a gente falou no início, do zagueiro não saber virar o pescoço, parece que tem problema, e também a falta de treino, e a base também não está formando jogadores para isso. Aí, infelizmente. Tá? Obrigado, professor. O professor Tobias, vou rapidinho aqui para a gente encerrar. Professor Rui, eu queria fazer um comentário sobre, no início da aula, quando o senhor fala dos treinadores específicos, hoje o Chelsea, como por exemplo na Europa, ele gastou, se não me engano, 25 milhões de reais só para trazer um treinador específico para a bola parada, e vem sendo hoje
um investimento, o Liverpool já tem, o Arsenal já tem, então é muito importante, professor. E mais um detalhe, uma pergunta para o senhor, é sobre a questão do planejamento de treino. Por exemplo, elaborar por microciclo, professor. Por quê? Por exemplo, eu elaborei meus planos de treino, vou treinar organização ofensiva, organização defensiva. Aí chegou no período competitivo, a minha organização defensiva não funcionou. E aí eu por exemplo, na semana do treino que está elaborado, estava mais com ênfase na organização ofensiva, eu tenho que fazer esses ajustes, professor. De acordo com essa questão, eu posso fazer esse ajuste de acordo com o meu desempenho da minha equipe, onde funcionou mais durante o jogo, aí eu teria que mudar na semana, mesmo com o planejamento toda a temporada já elaborado. Eu habitualmente costumo dizer que você testa o teu sistema defensivo quando você coloca o teu time titular contra ele. Guardem isso. Durante os treinos, é muito fácil você ter um time B ruim e sempre estar goleando. Você vai saber como é o teu sistema defensivo, tua linha de defesa titular, se é boa ou não, quando você colocar o seu ataque titular no time B para testar ela. Só para acrescentar, professor, o senhor lembra da entrevista do Zé Roberto, professor? Como? Da entrevista do Zé Roberto, que ele falou que ele botou o time B, aquela entrevista, é muito o que o senhor está falando. E aí, quando chegou no jogo, o Barcelona dominou o país. Exatamente. Entende? Por isso que eu costumo falar uma coisa para vocês, pessoal. Acho que só vai ter o professor Felipe aqui quando teve essa discussão. Antes da Copa do Mundo, eu reclamei muito que o Brasil não estava fazendo jogos com equipes principais. Não sei se o professor Felipe estava nessa época. Eu reclamei muito. Falei que a gente não sabia a seleção que tinha. Disso, que a gente só joga de seleção não joga do nosso nível, só do Exatamente. nível. Só com Começou longe, não sei aonde, viagem longe. Entende? Isso prejudica. Por isso que eu falo. Temporada, pré-temporada, que vocês forem fazer alguma coisa, evite se iludir com jogos que vocês fazem 15, 20 gols. Isso aí não serve para nada. Para nada mesmo. Isso aí nada é a mesma coisa. Você faz uma pré-temporada contra os jogos difíceis, que você consegue coletar dados, saber como está a tua defesa, como está o ataque, como que está o teu setor de construção, é mais valioso que pegar uma equipe fraca e fazer 20 gols. Tá? Professor Zé Carlos, queria complementar? Não, estou falando que eu também estava nessa época que o senhor comentou. Você estava? Lembra? Eu já estou reclamava muito. Já. Exatamente, reclamava muito. A seleção brasileira não sabemos como vai se comportar, porque nunca fez um jogo difícil. Só pega jogo fácil. Deixa eu ir no complementar, senão eu fico falando. Só falando aqui sobre essa questão de jogar contra a equipe fraca, neste final de semana, no sábado, eu joguei contra uma equipe aqui, eu ganhei de 15-1. E aí os meninos disseram, foi o nosso melhor jogo. Eu disse, negativo. Esse foi o pior jogo que nós já fizemos no campeonato. Porque vocês ganharam de uma equipe que não deu nenhum tipo de resistência para vocês. Então foi o pior. Aí eles ficaram assim, depois esse professor é meio doido. Mas eu entendo bem isso. Professor Luiz Rogério, vamos encerrando. Professor, desde que eu estudei a linha de umbral com o senhor, eu fiquei analisando o clube que eu só assisti, enfim, que eu só assistia como torcedor, agora assisto como técnico, o Chelsea. Até fazendo um complemento do que o professor Vitor falou, o Chelsea é o exemplo de que a equipe técnica não se entende. Contratou um baita de um profissional para esse fim, né, para questão de escanteio, questão de bola parada, e não aproveitou. O Chelsea não conseguiu, né, fazer com que o micro fizesse o efeito no macro. Tem dois volantes no Chelsea que não conseguem ter não conseguiu se posicionar perfeitamente. Qualquer time, o quarto homem sempre fazia gol na área de construção ali. Na área de construção, não, na zona de último terço. E se via, era claro que o sistema defensivo estava com problemas, né? Aliás, o time, quando jogava com um time assim que não sabia proteger as amplitudes, o Chelsea goleava, e quando jogava com um time que sabia proteger as amplitudes, ficava. Não, perfeita observação. Professor Luiz Gustavo?
Professor, duas situações que eu queria mencionar. Uma, eu acho que o professor do Audax Rio estava se referindo ao enfrentamento da minha equipe. Jogou contra você? Depois eu até fiquei sabendo que ele tinha feito curso com o senhor, né? Ele E, assim, meu zagueiro pela direita estava numa noite muito infeliz e eu acabei perdendo o jogo, mas o placar não condiz o que foi o jogo, porque ele mudava de um lado e eu mudava de outro, e foi um jogo muito bom, competitivo. E a outra foi um amistoso que eu fiz hoje, e no primeiro tempo a minha equipe não jogou tão bem, e eu joguei no 4-4-2, né, losango, e no segundo tempo, como a minha equipe não tinha ido bem, eu troquei algumas peças e comecei a jogar no 4-2-3-1, onde a minha equipe começou a funcionar melhor. Nós conseguimos vencer o amistoso por 4-0, sem tomar sustos no segundo tempo. Então, eu queria mais mesmo só agradecer ao senhor pelas aulas que o senhor tem ministrado, e obrigado por tudo mesmo, e também aos professores, né? Cada um tem colaborado para o crescimento de um do outro. Muito obrigado perfeito. mesmo. O professor Daniel é aluno da primeira turma que se formou do nível superior. Então Isso, depois ele falou comigo. Você vê, meus treinadores já estão se encontrando no Brasil, já, um jogando contra o outro. Tá bom? E só faltou quem? Marco Antônio, para a gente encerrar? Então, professor, basicamente, né, nesse finalzinho da aula, bateu uma dúvida aqui, né, basicamente nos clubes que eu trabalhei, né, eu sempre trabalhei também com analista de desempenho. Uhum. E nos 2 últimos clubes que trabalhei, o analista não correspondeu o que eu queria, né? E onde eu pedi para um treinador de uma categoria abaixo fazer esse trabalho dele, né? E veio, né, correspondeu o que, né, eu queria, a diretoria queria. Eu queria só saber o que você acha desses nossos amigos analistas de desempenho, porque, no meu ver, né, eu acho que um treinador ainda consegue fazer essa análise melhor do que alguém específico nessa área. E eu queria saber só a opinião sua, só. Eu já digo que não, professor. Sabe por quê? Eu vou falar. Hoje, o analista de desempenho, ele chega a trabalhar com softwares. Não tem como competir. Tem um software que ele marca a região no primeiro tempo, onde a jogada foi mais, vai estar assim, linha quente. O iScout. Esse nome. Não tem como competir. Mas, entenda uma coisa, se a gente não tem muito acesso a isso, a gente pode fazer manualmente. Entende? Mas o analista de desempenho, hoje, ele tem múltiplas ferramentas. O professor Felipe falou numa aula de um software, você quer ver só o gol... O iScout, ele é uma assinatura anual, só para complementar, Rui, é uma assinatura anual, que você pode ver todos os gols do Cristiano Ronaldo de cabeça. Você joga lá, Cristiano Ronaldo, é uma câmera que fica lá no topo do estádio e você tem tudo isso. Então, os clubes já pagam isso anualmente, mas você tem o dinheiro. Só que uma coisa que eu aprendi no curso, Marco Antônio, é bom você tocar nesse assunto, não tem tecnologia que pague isso aqui, ó. O olho. Do treinador. Isso é verdade. O olho do scout. O meu professor, que faz o acompanhamento do meu trabalho aqui de conclusão do curso, ele é scouting. Ele foi scout do Barcelona, hoje ele comanda a seleção portuguesa, e ele levou o Trincão pro Barcelona, né? Tava no Sport, o Trincão, jogador de Portugal. E ele dá curso direto sobre isso, e ele fala muito bem, ele falou, isso aqui é o olho do treinador. É esse aqui que é o mais valioso. Pode ter o software que só que tem que ter esse programa, é uma coisa muito cara. Não é todo clube que tem o recurso, não adianta ter o software se o cara também não tem o olho. Não adianta o cara ter todo um computador bom, não adianta. Um software bom também não adianta. Entendeu, Marco Antônio? Então é aquilo que a gente sempre fala. É a junção de fatores. O cara tem que ser bom com o software bom. Aí casa as duas coisas. Só o software ou só o cara, não adianta. Não faz milagre. E uma coisa que é um detalhe,
o treinador, ele fazendo essas linhas de umbral, ele já vai ter uma base do que está precisando. Por quê? Quando você sabe do macro e do micro, você sabe aonde está o problema, você justamente vai direcionar o seu trabalho ali. Então, hoje, eu digo, e não estou defendendo, mas o analista de desempenho, quando ele tem as ferramentas, ele pode te dar muitos dados. Ele dá muita ferramenta para você falar, ó, o time do Barcelona ataca muito centralizado e tem deficiência quando a equipe joga num sistema defensivo 4-4-2, ou quando a equipe joga 3-5-1, porque eles não têm superioridade numérica na linha de meio campo, eles perdem. Então, às vezes, eles te dão dados que você pode somar aquilo do dia a dia, mas é como o professor Felipe Andrade falou, nada substitui isso aqui, ó. O olho do dono é o que engorda o gado, como fala no Brasil, né? Então, você sempre vai ter que analisar. Eles não são soberanos. Eles são aquilo que vai dar para você. Agora, se você não tem toda essa tecnologia, você pode fazer linhas de umbral. Você pode pegar um da sua equipe e fazer ele produzir linhas de umbral para você. Você olhar, colocar na parede, ó, precisamos melhorar isso, o jogo passado aconteceu isso, aconteceu isso. Então, você pode fazer de forma simples. Mas hoje a tecnologia está de um jeito que... Então, ele faz necessário. Só que, se você não tem, você pode produzir. Entende? De forma simples. Perfeito? Perfeito. Professor Felipe, para encerrar. É só para avisar, pessoal, isso que os dados que o Rui fala nos gráficos é os insights, tá? Que chama, é os insights, é como se fosse os highlights do gráfico, entendeu? É os indicadores que a gente fala. Quais os indicadores? Quando a gente vai falar os indicadores de performance. O que é indicadores de performance? É a base de dados, é os indicadores. Eu não sei se vocês ouviram quando quem estava assistindo o jogo da Champions e a gente estava falando aí no grupo, quem acompanhou meus áudios, em 10 minutos já nota-se logo os dois modelos de jogo. O Real Madrid jogando organizado, no toque de bola, primeira fase de construção perfeita, porque estava todo mundo ajustado, e o Borussia a lutar pela última verticalidade, acelerando o jogo no último terço. Muito bem no último terço. E o Real Madrid mal no último terço. O que estava um bom, o outro estava mal. Só que o micro entrou em processo no segundo tempo. Prevaleceu o Real Madrid na parte física e na parte micro, que foi o que ganhou o jogo. Porque o Borussia não jogou mal. Só que o Borussia não conseguia trocar 3 passes. Está aqui meu áudio gravado aqui no grupo. Eu falei, o Borussia não conseguia dar 3 passes, era chutão. Teve uma hora que eu até falei de chutão, o goleiro tinha acabado de chutar. Outra coisa que eu deixei um ficheiro aí para vocês, para fechar mesmo, é o treino periodizado, tá? O que acontece? A supercompensação, que era o que eu ia comentar, é que o Rui estava falando do platô. Quando o atleta recupera, ele fica um dia de folga, ele tem uma supercompensação, que é a subida do gráfico. Se vocês digitar lá no Google, supercompensação no treino de futebol, é o momento da recuperação, onde quando ele tem o primeiro treino, ele tem esse pico, ele tem um processo de recuperação, ele dá um up, entendeu? Chama supercompensação. Isso acontece no treino periodizado e no treino convencional. Eu já deixei o slide aqui no grupo, tá? Até falando do que o Rui falou, do micro, macro, até chegar na sessão de treino. Tá aqui, é só ler o material da aula aqui, já está no grupo, tá? Então é isso que eu ia falar para vocês. Valeu, pessoal. Perfeito, meus queridos. A aula estendeu hoje, né? Foi até 11 horas, mas foi necessário, né, para a gente compensar essa questão e fechar esse ciclo de alto rendimento, tá? Então, professor Edson, manda um oi para mim lá no WhatsApp, tá, Edson? Daí me lembra de colocar lá, tá bom? Então, quero agradecer a todos, agradecer aí aos que ficaram, a gente estava com quase 100 alunos, e ficou 70 para o final, então, brevemente, quero agradecer, e aí um grande abraço a todos, tá? E boa semana. Professor, estão todos dispensados? Professor Ricardo, queria falar alguma coisa? Já estão todos dispensados, tá? Vou agradecer. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite.